Dirigi um Honda Accord 2006 por 13 anos. Paguei 21 mil reais e fiquei com ele até 2019. E sabe de uma coisa? Aquela decisão simples de dirigir o carro modesto, provavelmente me deixou mais rico em vários milhões de dólares ao longo da vida. Agora sei o que você está pensando, Charlie. Você é bilionário, porque é importante economizar dinheiro com carro. E essa é exatamente a forma errada de pensar. Não me tornei bilionário ignorando decisões pequenas. Me tornei bilionário porque entendi que decisões pequenas compõem em consequências que mudam vidas. Cada dólar que você gasta sem sabedoria hoje é, na verdade, 100 que você não vai ter no futuro. E em lugar nenhum, esse princípio é mais brutalmente óbvio que com carros. Deixa eu ser direto. Se você está comprando carro com seu salário, especialmente se está financiando, está cometendo suicídio financeiro. Só não sei ainda. Os efeitos não vão aparecer por 20 ou 30 anos, mas até lá vai ser tarde demais. Você vai ter 65 anos vendo que precisa de uma aposentadoria ridícula do governo, quando poderia se aposentar muito bem. E vai se perguntar onde deu tudo errado. Vou te dizer onde deu errado. Saiu liderando a supervisão, gastando o dobro do que deveria. Deixa eu te contar sobre o erro que cometi no início da carreira. Era 1955. Eu tinha 31 anos, advogado em Los Angeles. Estava indo bem, ganhava cerca de 50 mil por ano. Era bom dinheiro na época. Achei que merecia algo legal. Então comprei um GM Buick 0 km. Me custou 3.200. Isso é cerca de 36 mil em dinheiro de hoje. E eu senti o cara direção depois de sair da consultoria. Mas aqui está o que não calculei na época porque era jovem e estúpido. Aqueles lá 3.200 reais, se eu tivesse investido em um portfólio decente de ações, consistiam em aproximadamente 10% ao ano. Até 2023, aqueles únicos 3.200 reais cresceram para aproximadamente 2 milhões de dólares. Aquele Buick não me custou só 3.200, me custou muito mais. Aquele foi o último carro 0 quilômetros que comprei. Depois que descobri a matemática das coisas, percebi algo que a maioria nunca descobre. Carro não é ativo, é passivo que desvaloriza no momento que você sai da entrega. Na verdade, é pior que a maioria dos passivos, porque te engana fazendo você pensar que está construindo riqueza quando na verdade está destruindo. Pessoas dizem, preciso de carro para ir para o trabalho. Claro, mas isso não significa que você precise de um carro de 60 mil reais para seu trabalho. Um carro usado de 15 mil te leva para o exato mesmo escritório, e a diferença de 45 mil, propriamente investida, se torna 1 milhão ao longo de 30 anos. Deixa eu quebrar o custo real de um carro, porque a maioria não tem ideia do que está realmente gastando. Vamos pegar um cenário típico. Nada chique, só um cidadão normal comprando um carro normal. Digamos que você compra um carro de 50 mil. Não é um veículo de luxo, apenas um sedã médio decente. A maioria não pode pagar à vista, então financeiramente. Digamos que você dá 20% de entrada, são 10 mil, e financia os 40 mil restantes por 5 anos a 7% de juros, que é a média. Seu pagamento mensal é 792. Ao longo de 5 anos, vai pagar 47.520. 520. Nas parcelas, mais seus 10 mil de entrada, são 57.520 no total. Mas espera, não terminamos nem perto, né? Agora vamos falar sobre segurança. Se você está financiando o carro, precisa de segurança. Vai custar cerca de 1.000 por ano, talvez mais se você for jovem. Ao longo de 5 anos, são 9 mil. Agora estamos em 66.520. Depois tem manutenção e reparos. Carros novos não precisam de muito no início, mas ainda precisam de troca, de óleo, rodízio de pneus, pneus novos, eventualmente pastilhas de freio, talvez alguns reparos inesperados.
numa estimativa conservadora, são mais 1.000 por ano. Multiplicado esses 1.000 pelos 5 anos, são mais 5.000. Agora, a conta total é de 71.520 e ainda nem colocamos combustível no carro. Se você dirige bastante e o carro consome razoável, vai gastar cerca de 2.000 por ano em combustível. Ao longo de 5 anos, são 10.000. Agora estamos em 81.520. Não se esqueça de taxas de registro e impostos. Pode ser de 500 a 1.000 por ano, dependendo de onde você mora, variando de 750. Ao longo de 5 anos, são 3.750. Custo total, 85.270 por um carro de 50.000. Mas lembra, depois de 5 anos, aquele carro não vale mais 50.000. Vale talvez 25.000, se tiver sorte. Então você gastou 85.270 para possuir algo que vale 25.000. Ou seja, você perdeu mais de 60.000 em 5 anos. São 12.000 por ano, 1.000 por mês. Só para dirigir um pedaço de metal que desvaloriza. Mas nem isso é captura ou custo real, né? Porque aqui está o que ninguém te conta. O custo real não é o que você gastou, é o que você não ganhou. Economistas chamam isso de custo de oportunidade e é o conceito mais importante em finanças pessoais que quase ninguém entende. Cada dólar que você gasta em carro é um dólar que não pode investir e aquele dólar investido propriamente cresce. Digamos que em vez de comprar aquele carro de 50.000, você comprou um carro usado de 15.000. Ainda confiável, ainda te leva para o trabalho. Só não é tão brilhante. Você investe a diferença de 35.000 em um ETF que acompanha as maiores empresas do mercado, como o S500. Historicamente, o mercado de ações retorna cerca de 10% ao ano. Depois de 10 anos, aqueles 35.000 se tornam 90.000. Depois de 20 anos, são 235.000. Depois de 30 anos, são 610.000. Esse é o custo real da sua decisão sobre o carro. Você não só gastou 35.000 extras, você abriu mão de 6.000 em dinheiro do futuro. É isso que você só comete esse erro uma vez. A maioria não compra um carro na vida. Compra 5 ou 7 e sempre compram mais do que precisa. Vejo isso em todo lugar. O cara ganhando 80.000 por ano, dirigindo um caminhonete de 60.000. Isso porque dá desculpa que precisa para trabalhar. Não, você não precisa. Você precisa do seu ego. A razão de muita gente se aposentar quebrada está na garagem. Deixa eu te contar o que fiz em vez de comprar carros caros. Depois daquele erro do GM Buick em 1955, fiz uma regra para mim mesmo. Compraria carro que nunca poderia pagar à vista. Se não pudesse fazer um cheque pelo valor total, não poderia comprar o carro. Ponto. Essa regra fez 2 coisas. Primeiro, me forçou a viver abaixo dos meus meios. Em segundo lugar, eliminou completamente o pagamento de juros. Você sabe quanto dinheiro os americanos gastaram em juros de empréstimo de carro? Cerca de 200 bilhões de dólares por ano. Dinheiro indo para bancos por direção ativa que desvaloriza. É uma loucura. Minha segunda regra, nunca compre carro novo. Porque eu pagaria por 20% de desvalorização no momento que saísse da entrega? Deixa outro otário levar aquele golpe. Comprei carros que tinham 2 ou 3 anos, usados gentilmente, bem desligados. Pagaria de 40% a 50% menos que o preço novo. E o carro era praticamente idílico. Minha terceira regra, dirija até morrer. Não digo até ser inconveniente, digo até realmente não valer a pena se arrepender mais. A maioria troca carros a cada 3 a 5 anos. Por quê? Porque está entediado, porque quer algo novo, porque o vizinho comprou um carro novo e agora você começa a sentir o seu ultrapassado. Essa é exatamente o tipo de fraqueza psicológica que mantém as pessoas pobres. Dirigi meus carros por 10, 12, 15 anos. Meu Honda Accord dirigi de 2006 a 2019, 13 anos. Custo total de propriedade ao longo de 13 anos, talvez 40.000. Incluindo compra, manutenção, seguro, tudo. São 3.076 por ano.
Compare com alguém que pega um carro novo de 70 mil a cada 3 anos. Está gastando 23,33 por ano, sem incluir segurança e manutenção. São 20.257 a mais por ano do que eu estava gastando todo ano. Ao longo de 30 anos, são 607.710. Propriamente investidos a 10% de retornos, são 11 milhões. É por isso que digo que comprar carro com seu salário é suicídio financeiro, porque não é exagero. Literalmente mata seu futuro financeiro. Você só não sente a dor até ser tarde demais. Agora deixe-me contar sobre meu vizinho. Não vou usar um nome real, vamos chamar de Bob. Bob, engenheiro, cara, esperto, ganhou cerca de 120 mil por ano, renda classe média alta, sólida. Mas Bob amava carros, sempre tinha BMW ou Mercedes mais recente. Trocava a cada 3 anos, sempre tinha parcela. Eu ouvia lavando o carro na garagem e pensei, Bob, você está lavando sua aposentadoria embora? Calculei uma vez só por diversão. Ao longo da carreira de 40 anos, Bob provavelmente gastou 800 mil em carros, talvez mais, entre compras, aluguéis, seguro, manutenção, tudo. Eu gastei talvez 150 mil no total em transporte no mesmo período. São 650 mil de diferença. Agora, se Bob tinha investido aquela diferença, 650 mil distribuídos ao longo de 40 anos, com retorno anual conservador de 10%. Você sabe o que ele teria? Cerca de 12 milhões de dólares. Em vez disso, tem um BMW que sempre está pagando a parcela para o banco. Bob se aposentou aos 67, ainda fazendo pagamentos das parcelas do seu carro. Patrimônio líquido dele, provavelmente cerca de 900 mil, principalmente por causa da casa dele. Eu me aposentei aos 62. Meu patrimônio líquido daquela idade estava acima de 100 milhões. Obviamente tenho algumas outras vantagens. Fui bom investidor, fiz parceria com Warren Buffett. Tomei decisões de negócio espertas, mas a coisa do carro era simbólica de um padrão mais profundo. Bob passou a vida tentando parecer rico. Eu passei minha vida tentando ser rico. São estratégias opostas e levam a resultados opostos. Aqui está o que as pessoas não entendem. Comprar carro caro não te faz rico, te faz parecer rico enquanto te deixa mais pobre. Pessoas verdadeiramente ricas não se importam em parecer ricas. Warren dirige um Cadillac XTS4 que comprou há uma década. Jeff Bezos tinha um Honda Accord quando já tinha 10 bilhões de fortuna. Não são coincidentes. Pessoas ricas entendem que carros são ferramentas, não símbolos de status. Pessoas pobres acham que carros são investimentos. Classe de pessoas à mídia acha que carros são necessidades. Pessoas ricas sabem que carros são despesas a serem minimizadas. Agora já posso ouvir as objeções. Mas Charlie, preciso de carro confiável. Não posso dar ao luxo de quebrar. Ok, tudo bem. Compre Toyota ou Honda de 3 anos. São incrivelmente confiáveis, baratos de manter e custam metade do que custavam novos. Problema resolvido, mas tenho filhos. Preciso de algo seguro. Carros usados modernos têm classificações de segurança excelentes. Você não precisa de SUV novo de 65 mil. Para manter seus filhos seguros, você precisa de cintos de segurança e airbags funcionando, ou todo o carro feito nos últimos 15 anos, mas dirijo muito para o trabalho. Então, compre algo eficiente em combustível e barato de manter. Ainda não requer carro novo. A verdade é que 90% das decisões de compra de carro não tem nada a ver com transporte e tudo a ver com ego. Pessoas compram carros para impressionar outras pessoas, para se sentirem bem-sucedidas, para projetar imagem. E esse impulso é compreensível. Sou humano, senti também. Mas, 14,53, me treinei para considerar e rejeitar. Porque aqui está uma coisa.
Ninguém realmente se importa com o que você dirige. Seus colegas de trabalho podem notar seu carro novo por cerca de 3 dias. Depois me esqueci. Enquanto isso, você está preso com pagamento por 5 anos. Sabe quem fica visível com seu carro caro? Outras pessoas que são ruínas com dinheiro. É isso. Seus amigos quebrados estão alinhados, mas a opinião deles não te ajuda a se aposentar. O banco está feliz porque você está pagando juros. O vendedor de carros está feliz porque fez sua comissão. Mas ninguém que realmente importa se importa. E em 30 anos, quando você não puder se dar ao luxo de se aposentar bem, aquele carro caro não vai parecer tão impressionante. Deixa eu te dar minha regra de quando você pode comprar carro, não carro novo. Ainda não recomendo isso. Mas quando você pode fazer um upgrade de lata velha, aqui está a regra. Você pode comprar carro quando seus investimentos pagarem por ele. O que quero dizer? Simples. Digamos que você quer comprar carro de R1000. Rendimento de dividendos conservador de 6%. Você precisaria de 500 mil em ações pagadoras de dividendos para gerar 30 mil por ano em renda passiva. Então a regra é: construa seu portfólio de investimentos para 500 mil primeiro. Depois, e só depois, você pode usar o valor dos dividendos de 1 ano para comprar o carro. Não antes, porque se você comprar o carro antes de ter os investimentos, está roubando do seu futuro. Está pegando dinheiro que poderia compensar a 10% ao ano e gastando em algo que desvaloriza a 15% ao ano. Isso não é compra, é comportamento financeiramente suicida. A maioria tem isso exatamente ao contrário. Compre o carro caro primeiro, achando que vai motivá-los a ganhar mais dinheiro. Não funciona assim. O pagamento do carro vira a armadilha. Você não pode dar ao luxo de assumir riscos porque precisa fazer o pagamento. Não pode investir porque todo o seu dinheiro extra vai para o carro. Está preso numa esteira, trabalhando para manter o estilo de vida que impede de construir riqueza. Via esse padrão destruir centenas de pessoas financeiramente. Pessoas espertas, trabalhadoras, pessoas que poderiam ter sido milionárias se tivessem direcionado o carro mais barato. A matemática disso é absolutamente brutal e a maioria nunca roda os números. Deixa eu te dar mais um cenário que pode te acordar. Imagine 2 pessoas, ambas iniciando carreiras aos 25 anos, ambas ganhando 60 mil por ano. Uma pessoa, a compra de carro de 35 mil, troca a cada 5 anos por outro carro de 35 mil. A pessoa B compra carro usado de 12 mil, paga à vista, dirige por 12 anos, depois substitua com um outro carro usado de 12 mil. Ao longo de carreira de 40 anos, uma pessoa vai gastar aproximadamente 280 mil em carros. A pessoa B vai gastar aproximadamente 40 mil. São 240 mil de diferença. Se uma pessoa B investir aquela diferença ao longo de 40 anos a 10% de retornos, vai ter 10 milhões adicionais na aposentadoria. Mesma renda, mesma carreira. Uma dirige carros mais chiques, a outra se aposenta com 10 milhões a mais. Qual você prefere ser? E aqui está o golpe. A qualidade de vida da pessoa B não era pior. Ainda chegavam no trabalho, ainda estavam em férias, ainda buscavam filhos na escola. O carro não fez a pessoa mais feliz. Estudos mostram que pessoas se adaptam a carros novos em cerca de 3 meses. Depois disso, proporciona 0 felicidade adicional. Isso se chama adaptação. Hedônica, né? Você pode comprar uma Ferrari e uma hora vai se acostumar com ela. Então, uma pessoa gastou 240 mil ao longo da vida por 3 meses de novidade a cada 5 anos. São 240 mil por 48 meses de emoção temporária separada ao longo de 40 anos. Enquanto isso, uma pessoa B gastou aquele dinheiro em 40 anos de segurança financeira e eventualmente encontra liberdade financeira. Tenho 99 anos. Fui rico por muito tempo. E posso dizer por experiência, a sensação de segurança financeira é melhor que a sensação de dirigir um carro bonito.
Segurança financeira significa que você pode ser demitido sem medo e nunca pode ser obrigado a fazer coisas que não quer fazer. Você tem opções, tem liberdade. É isso que riqueza é realmente liberdade. E cada dólar que você gastou em carro, que desvaloriza, é dólar que não está gastando em liberdade. Então, não compre carro com seu salário. Economize, compre usado, pague à vista, dirija para sempre, e quando tiver minha idade, você será o que dá conselho. Em vez disso, você está lutando para pagar contas. Sei que esse conselho não é sexy, não é divertido. Não parece bom dirigir um Honda de 10 anos quando seu amigo acabou de comprar um Tesla novo. Mas sabe o que parece bom? Olhar sua conta de investimento quando você tem 55 e ver milhões nela. Isso parece bom. Poder se aposentar cedo porque não precisa mais trabalhar. Isso parece bom. Dizer para o seu chefe ir para o inferno porque tem dinheiro suficiente para ir embora. Isso parece incrível. E nada disso acontece se você estiver gastando 800 por mês em pagamento de carro pela sua vida de trabalho inteira. A escolha é sua. Você pode dirigir um carro bonito e trabalhar até os 70, ou pode dirigir um carro modesto e se aposentar aos 55. Ambas são escolhas perfeitamente boas. Só comprove-se de entender o que está escolhido, porque a maioria não entende. Acham que está escolhendo carro, está, na verdade, escolhendo pobreza. E quando percebem, é tarde demais para quebrar. Não seja essa pessoa.